Glória a Deus. Com muita alegria e com muito nervosismo também, que a gente assoma aqui esse altar. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, dando Ele toda a glória, porque um dia Ele usou de misericórdia, de graça e de um favor que eu não merecia, e me transportou de um império de trevas, onde cego eu estava, caminhando, sem saber para onde, mas pela sua graça Ele me trouxe para o reino do seu maravilhoso amor. E agora nós estamos aqui. Queria agradecer também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, que é o responsável por essa agência pronunciadora da graça de Deus aqui. A ele toda a glória, meu apóstolo, bispa Rosana, que com certeza deve estar assistindo. Minha gratidão por tantos ensinamentos ao longo desses quase 30 anos aqui no ministério. Ao Gabriel, pela honra, pelo carinho, pela confiança de ter me chamado para falar para vocês, jovens, porque Gabriel realmente foi um adolescente muito impetuoso, mas glória a Deus pela vida dele, porque depois vocês vão entender o porquê disso aqui, né? Ludmila queria um vídeo, mas eu preferi a moda antiga. Então Gabriel me convidou. Cosminho, graça e paz pela tua vida, meu querido. Estamos aqui para falar para vocês, para nós, em comunhão com o Espírito Santo, o que Deus colocou no meu coração desde sempre, para que nós possamos juntos caminharmos nesta jornada. Deus amado, nós te louvamos e te bendizemos por estarmos tão preciosamente agraciados aqui na tua casa. Que cada jovem, cada pessoa aqui, Senhor, possa estar recebendo de ti toda a orientação, toda a graça e a manifestação do teu amor. Esteja conosco, Senhor, nos orientando naquilo que nós temos que falar, que seja por ti e para ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? O tema já foi falado. Jesus, a nossa motivação perfeita. Vou pedir para os amados irmãos, jovens abençoados, mais do que vencedores, aqueles que são sempre carregados em triunfo, que estão assentados no lugar de celestiais pela fé em Cristo Jesus, abram suas Bíblias em Mateus 16, 13 a 17. Muitas vezes eu ainda não estou habituado com esse negócio de telão. Pode ser que eu fale antes do telão chegar aqui, tá? Porque é falta de hábito somente. Mateus 16, 13 a 17 diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a Jesus a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, a motivação perfeita para a vida. Que Deus nos abençoe na sua palavra lida. O texto lido aqui mostra Jesus indagando aos seus discípulos quem ele era. Não é porque Jesus estaria em dúvida de quem ele seria. Jesus estava indagando a eles, aos seus discípulos, o que eles pensavam ser Jesus. E é possível nós olharmos e vermos que as motivações foram diversas, não foram uma só.
Um diziam que era Jeremias, outro que era Elias, a ressurreição de Elias, e até que Pedro falou: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí eu fico imaginando, juntamente com vocês, a motivação desses discípulos para estarem com Jesus. Como é que está a nossa motivação hoje em dia? Como é que nós nos motivamos? Numa época tão tecnológica, nós podemos nos motivar através de streams, do YouTube, do Facebook, tudo isso nos leva a ser motivados. Mas será que essa é a grande motivação? Eu, por exemplo, estou motivado para correr os meus 21 quilômetros no dia 1º de junho. Para isso eu treino, eu acordo 3 vezes por semana e vou correr a minha maratona. É a minha motivação, mas não é a principal. Não é a principal. Nós não deveríamos ou devemos ter apenas esse tipo de motivação natural. A nossa motivação também deve ser a motivação espiritual. Reparem que em João 11, 27, ela já está aqui já. Sim, Senhor, respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Mais um discípulo motivado pela vida de Jesus. Então, nós vemos que Pedro e Marta tinham como uma motivação a Cristo Jesus. E era uma motivação do interior delas, porque acreditavam que Ele era o Deus vivo, o Deus prometido. E nós estamos pensando nisso? Nós estamos preocupados que a nossa motivação de vida acompanhe a vida de Jesus? O nosso apóstolo, ele tem feito a série de mensagens sobre a igreja, sobre o que verdadeiramente é uma igreja, sobre o que verdadeiramente nos motiva a estar na igreja. E os vídeos que nós vemos aí, de quem acompanha o mundo gospel, vê no YouTube, é aterrorizante, porque as pessoas estão vindo à igreja e não estão vindo motivadas pelo verdadeiro motivo, não estão vindo à igreja motivadas para adorar a Cristo Jesus. E a grande diferença nossa, enquanto eleitos e predestinados, desde antes da fundação do mundo, né, Ruth e Paulo? É que nós somos seres espirituais. Nós não somos apenas a carne que um dia vai ficar e nós vamos para o céu. Nós somos seres espirituais e temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual para que se faça parecer as coisas incomuns serem naturais. Nós temos que acreditar que Jesus, o Filho de Deus, vive entre nós, mas nós temos que acreditar de uma forma tão natural, que transforme as outras pessoas, transforme aqueles que nos cercam, transformem aqueles que estão, segundo a própria palavra, na ardente expectativa da manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus? O mundo lá fora está aguardando a nossa manifestação.
a manifestação de que fomos transformados por Cristo. E se a nossa motivação não é na pessoa de Jesus, mas é, com todo respeito, às equipes de determinada instituição, se a motivação que nós vemos, que nós estamos presentes, é porque vai ter passeio, lembra, Gabriel, dos nossos passeios, né? Tremendo, como diz o Bispo Antero, tremendo, tremendo. Se for só por isso, não tem diferença, não tem diferença. E nós temos que ser absolutamente diferentes do que o mundo está se apresentando. Veja em Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A motivação tem que gerar alegria na nossa vida. Eu não posso vir à igreja porque eu vou pregar. Eu não posso vir à igreja porque eu vou conhecer uma menininha ou um menininho. Eu não posso vir à igreja porque tem teatro. Eu não posso vir à igreja se eu não tiver com o coração disposto para adorar a Cristo, adorar a Jesus. Eu não posso vir à igreja se eu não sei qual é a motivação da minha transformação. Essa que é a nossa diferença. Nós buscamos nos jubilar na vida espiritual. Nós não buscamos satisfazer a nossa carne. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E não há nenhuma maneira de nós manifestarmos isso, manifestarmos essa motivação, se não for pela fé. Mas pela fé em quem? No dirigente de louvor? Naquele que ensaia os instrumentistas? Ah, não, porque aquele rapaz, ele tem uma oração poderosa. Quando ele estiver orando, eu vou na igreja. Porque ele é batata. Ele é o crente orador batata. Ele ora, dá certo. Não se enganem. O inimigo se transforma de luz para que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, a nossa motivação não pode estar no ser humano qualquer. A nossa motivação não pode, em hipótese alguma, estar baseada em coisas humanas. Ela tem que estar baseada na nossa fé. Porque sem fé não tem a verdadeira motivação espiritual. Sem a fé em Cristo, em Jesus, na consciência do que Ele fez por mim e por vocês todos, sem essa fé, não sobrevivemos na vida espiritual. Nós apagamos, nós vamos extinguindo o espírito, e a palavra nos diz para não extinguir o espírito. Extinguir ou extinguir? Agora, depois a Amanda me corrige. Sem fé em Cristo, os nossos passos na igreja não têm razão de ser. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amados e amadas, abençoados e abençoadas, Deus encarnou, Deus esteve aqui, Deus é o Emanuel, é o Deus conosco. Vocês têm fé para acreditar nisso? A fé de vocês tem que transformar. Desde sempre, desde que eu comecei a dar aula nos adolescentes, lá nos idos de 2001, eu tenho uma cisma abençoada com os musicistas. Lembra, Gabriel? Que eu ia lá e chamava todo mundo, não, vou beber água, vou não sei o quê. Teve um dia, só um parênteses aqui para... Era o Deco, Alain, Almi, estavam todos lá na cozinha, porque o salão não era daquela forma, a cozinha era mais perto. E eu fui lá e comecei a falar com eles, pelo microfone, dizendo o quanto eles faziam falta no culto, os músicos, e a plateia ficou vazia. Por quê? Parece que existe essa falta de sensibilidade de que o músico faz parte do culto. O músico não tem que ficar conversando aqui fora ou lá fora. Eu já vi músico comendo cachorro quente e ia começar a oração de sair correndo para cá. Que fé é essa? Que fé é essa? Onde nós não nos preocupamos em adorar ao Criador, em adorar a Cristo Jesus. Que fé é essa? Não tem diferença. Se eu posso ser um pouco mais ousado, esses que estão, em vez de estar no culto, em vez de estar adorando, junto com os irmãos, se esses são, não essa demonstração de fé, é porque ainda tem uma compreensão, para não dizer um pouco mais forte, uma falta de compreensão exata do que é Deus conosco. Meus amados, é muito sério você ter a concepção de que Deus está conosco, Deus está aqui. Eu não sou melhor do que vocês, não. De vez em quando eu levo um puxão de orelha, porque já deveria estar no culto, e são coisas que nós temos que fazer ali, sai para cá. A concepção de que Deus está conosco. Estherzinha, leva no teu coração, aonde você estiver, Deus está contigo, porque Ele está conosco. Então, se você está no seu colégio, louve a Deus com o teu testemunho. Paulo, aonde você estiver, se Deus colocar para você doar uma camisa, doe sua camisa. E estou me lembrando aqui de um amigo, que ele falou o seguinte: doar, ser grato, não é você pegar no armário aquilo que você não quer mais. Doar, demonstrar amor, é você tirar a camisa que você veste, a Pierre Cardin, nem sei quais são as roupas de moda hoje em dia, mas vou falar do meu tempo, Yves Saint Laurent, é tirar o que você está usando e doar, e demonstrar esse amor. É esse amor que demonstra que o Deus Emanuel, o Deus que está conosco na terra, está guiando o teu coração, guiando os teus pensamentos. E não me venham com a
pretensão de achar que que Jesus está ultrapassado. As novas ideologias humanistas estão aí para tentar dizer que Jesus não é assim, não é bem assim. E graças a Deus que eu fiz a sociologia depois da teologia, porque eu pude compreender o quão tem coisas boas na sociologia, mas como eles deturpam o que nós cremos, a nossa fé. Uma tese antropológica muito em voga hoje em dia, é inimigo mesmo, o Cronos é nosso inimigo aqui, né? Uma ideologia muito em voga hoje em dia, mas que Jesus já derrubou naquela época, é o racismo. Ah, não! Jesus era contra o racismo. Veja só em Mateus 15. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Não, não é esse capítulo, não é isso aí não. Nessa não. É a mulher samaritana. Então, eu vou contar a história, eu esqueci, perdi aqui a referência, desculpa aí. A mulher samaritana, quando Jesus está no poço de Jacó, e ela pede água, e ele fala com ela. Só esse fato de Jesus falar com uma mulher samaritana, já causava rumores, porque eles não se falavam. E Jesus, querendo ou não querendo, ali ele quebra, ele diz que todos nós somos um, independente de raça, de cor, de opção política, todos nós somos um. Em Mateus 12, 33, Jesus já falava contra a hipocrisia. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore. É ou não é um Deus que atua verdadeiramente? Em Mateus 12, 1, porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a comer espigas e comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães de proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem a seus que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ora, não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Jesus está dizendo que o que importa é o ser humano, não são regras, não são tradições. O homem é mais importante do que qualquer outra coisa para Jesus. Jesus era tão bom que até a sogra ele curou, né? Curou a sogra de Pedro. Jesus era muito bom. Hoje, o apóstolo fala a respeito das igrejas, mas Jesus, mostrando a sua atualidade atemporal, já falava também, Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amados, o mundo aí fora está se igualando com a igreja. É coach, pastores coach, retetés, coisas que a gente não consegue decifrar do que fazem. Aquele vídeo que o apóstolo mostrou domingo, a galinha, falava pela galinha e quem interpretava era o galo. Eu nunca vi isso. Mas eu pergunto a vocês, como é que nós vamos descobrir aquilo que é errado, o que é certo? Aonde está a verdade? Aonde está o correto? Nós temos lido a Bíblia, porque não tem outra maneira de nós dividirmos o certo do errado, se não ler a palavra. Queridos, abençoados e abençoadas, se nós nos entregarmos apenas a contos e fábulas, de que o rapaz, o pregador, a pregadora, está falando bem, está mostrando tudo o que é revelado na palavra, mas se você não fizer como os crentes de Bereia, não conferir coisas espirituais com as coisas espirituais, nós seremos levados por ondas, por ventos de doutrina que passam. Nós temos que ficar alertas para o que nós estamos vendo. E assim, se nós conseguirmos tempo, dentro das 24 horas que Deus nos deu para viver durante o dia, se nós encontrarmos tempo para ler a Bíblia, para ler a sua palavra, para internalizar a sua palavra, a sua vontade, nós estaremos sempre no centro da vontade de Deus, porque é ela que é o nosso norte, ela que é a nossa bússola, ela que é o nosso manual de princípios, e de condutas, e de atitudes. Não acreditem em pessoas que falam, mas que não provam na palavra. João 5,16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. 17. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquele que vir fazer o Pai, porque o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Vamos no 26. Tem 26? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunha de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Esse é o milagre da nossa fé. Nós que estamos aqui, nós não vimos Jesus na sua forma, nós não vimos Jesus
vivo. Nós vivemos pela fé, pelo que Ele se transforma em nós. É na palavra que nós encontramos essa redenção. O que Jesus fez para ratificar que Ele era o Deus encarnado, o Deus conosco, o que vive até hoje, é que Ele fez milagres para mostrar a sua divindade. João 6,16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Jesus andou sobre o mar, não para aparecer, mas para mostrar que Ele era Deus, que Ele estava acima das dificuldades, que Ele é aquele que fazia e faz acontecer a vontade de Deus na terra, hoje. É claro que hoje nós não precisamos mais, porque nós temos as tradições, nós temos toda a palavra, mas naquela época, vocês pensem que não tinha a Bíblia, e Ele, Jesus, precisava mostrar quem Ele realmente era, Deus. E Ele fez esse milagre, Ele andou por sobre as águas. Vamos mais um, para mostrar que Jesus, já está aqui, né? João 9. Caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Mais um milagre de Jesus. Um cego de nascença. Não é que ficou cego ou que estava com aquela doença que todo mundo há, hipocondria, achando que estava cego, mas não estava. Ele era um cego de nascença, asseverado por todos que os conheciam. E Jesus o curou, para mostrar que Ele é Deus. Quando nós nos cercamos de buscar a vontade de Deus, de procurar estar no centro da vontade de Deus, é muito bom, é maravilhoso receber dele, diretamente dele, o agir de Deus. Eu contei lá em cima hoje, no estudo, que eu estava estudando economia na UERJ, e eu estava indo para o trabalho. Eu trabalhava na época na cooperativa Cotia, não existe mais, e eu estava com um problema muito grande na matéria de cálculos, negócio de derivada, trigonometria. Isso aí não é de Deus, não. Trigonometria não é de Deus. Quem gosta, amém, mas não, sei lá. E aí quando
eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei o 712 ali em Cascadura, estava indo, ele tinha que cruzar ali, pegar a Piraquê, e aí quando ele dobrou em frente ao Morro do Cajueiro, naquela época não tinha tanto tiro, não sei explicar o que aconteceu direito, sei que veio uma voz, veio uma sensação, veio algo diretamente, inexplicável, dizer assim, para de estudar economia e vai para um seminário estudar a minha palavra. Não me esqueço nunca disso. Naquele mesma semana, tranquei a minha matrícula na UERJ. A Igreja Batista tem aquelas coisas de pedir permissão, a Assembleia aprovar. Eu tinha pouco tempo lá, mas aprovaram a minha ida para o seminário, pagando as despesas e me dando um valor para comprar os livros. O agir de Deus é assim. Eu falo isso não como vanglória, mas porque é uma experiência de estar no centro da vontade de Deus. As coisas caminham, as coisas fluem. Eu fiz a minha parte. Muitos de vocês vão ter problemas de trigonometria para estudar para o Enem, né? Glória a Deus, eu estarei orando por você. O insight foi antes, foi aqui atrás, estudando. Quando nós reconhecemos a Cristo Jesus, nós entramos numa vida espiritual. E essa vida espiritual, por incrível que pareça, ela tem a tendência a ser natural, porque é da onde nós viemos, ouvimos, estou errando no português hoje, desculpa, tá? Aonde nós estávamos, fica melhor, aonde nós estávamos. Então a nossa vida é a vida espiritual, não é a vida carnal. Isso aqui é peregrinação. Quem já leu o livro O Peregrino, recomendo. John Bunyan, pode ler, muito bom. É a saga do cristão aqui na terra. Então a nossa vida espiritual, ela é natural para nós. 1 Tessalonicenses 19, 20. Só parar ali. 1 Tessalonicenses 5, 20. 5, 19. Apareceu. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. A prova cabal, a prova total, a prova de que nós somos seres espirituais revestidos de carnes e que não podemos apagar a nossa vida espiritual, porque ela é natural na nossa vida, e ela vai ser alimentada de quê? De profecias, não de profetadas, não de irmãs ou irmãos batatas, que sabem o teu futuro, ou pelo menos se enganam. As profecias são os altares das igrejas sérias. Aqui nós temos uma, fazemos parte de uma, com um altar sério, íntegro, um altar que nos ensina o caminho da salvação, um caminho que nos ensina um caminho de vitória. Quantos eu conheço, graças a Deus eu conheço pouquíssimos que não conseguiram lograr. Tem o Gabriel, tem o irmão dele, eu me lembro de um Mateus, acho que foi Mateus, ele era adolescente, e estava naquela dúvida, né, que todo adolescente tem, o que faz, o que ele não faz,
E aí o Eduardo, que era o outro professor, fez uma palavra encorajadora, e aí ele pegou aquela palavra, tomou para si, como uma profecia para a vida dele, fez a parte dele, estudou e passou para o colégio militar. O irmão da Vivian, o Vitor Noronha, para mim é um dos grandes exemplos de um homem de Deus. O Vitor Noronha, adolescente desde cedo, acho que nasceu na igreja, né, Vivian? Nasceram na igreja ou na maternidade? Mas desde cedo aqui, o Vitor, ele não faltava um ensaio dos adolescentes, que era no domingo. Mas estudava de segunda até sábado, e domingo ele via para os adolescentes. O resultado do Vitor é que ele passou para engenharia, não, ciências da computação, né? Ciências da computação na UFRJ, e hoje já faz mestrado. A vida natural dele não se apartou da vida espiritual, porque ele cria que quem o conduzia em triunfo era o Senhor Jesus, aquele que está conosco, aquele que se encarnou aqui, aquele que hoje vive e reina. E nós não podemos, vocês principalmente, porque tem ainda mais história para contar do que eu, não podem se deixar levar pelas artimanhas do que o mundo está oferecendo. A Ruth não sabia. O que tem hoje lá lá em Copacabana? Hein? Ninguém sabe também, né? Mas era para não saber, porque não acrescenta nada na nossa vida. A moça que está lá, ela faz sucesso há 40 anos. Eu nunca ouvi, nunca comprei um disco dela. Nunca comprei. Não porque eu seja melhor do que ninguém, até porque eu não gosto daquele estilo, mas porque não acrescenta na minha vida, nada, absolutamente nada. 10 minutos, aí Senhor. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado de beber um só Espírito. Judeus, gregos e escravos. Mais uma vez, Jesus quebrando todo o paradigma de que isso não pode, que isso não colhe. A nossa ideologia também está aí. Mas não é isso que eu quero explicar aqui. Nesse versículo diz que todos nós somos um só, todos nós fazemos parte de um corpo, ora conhecido como igreja, mas nós fazemos parte de um corpo espiritual, e é esse corpo espiritual que nós devemos cuidar um dos outros, olhando, cuidando, orando, querendo bem, exortando, ensinando que aquele caminho está errado, com autoridade. Só lembrando que nós só vamos saber qual o caminho errado se nós soubermos o certo. E o certo e o correto nós sabemos aquele que está na palavra, porque é a palavra de Deus que diz aquilo que nós temos que fazer. Em 1 Coríntios 10, 16, 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é o da comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Novamente, a comunhão nos faz um só corpo. Eu fico muito triste quando eu fico sabendo que há divisões
porque nós não sabemos o que uma outra pessoa, um outro jovem, um outro irmão está passando, porque nós o rejeitamos sobre este ou aquele motivo. Eu tive problemas assim, quando eu dava aula com uma menina, uma jovenzinha, que ela era rejeitada pelas outras. Espero em Deus, Gabriel, que isso nunca aconteça aqui. Que vocês tenham os olhos de águias espirituais para detectar esses problemas e trazer para a comunhão aqueles que estão afastados, aqueles que não conseguem se integrar. Porque um dos motivos de muitos jovens se afastarem é não ter essa percepção de que eles precisam um dos outros. É a chamada trupe, né? Cada tem as suas trupes, suas turmas, mas nós precisamos detectar. Mas como nós somos um corpo só, como nós somos uma comunhão só, não joguem essa responsabilidade apenas para os nossos líderes. Nós podemos fazer isso, porque nós somos um só corpo, nós somos uma só comunhão. A minha vontade é que todo mundo fosse flamenguista, certo? Mas não posso. Então, Flamengo, Botafogo, Fluminense, nós somos um corpo, apesar dessas diferenças. Amém? Viva a diferença. Efésios 2:18. Tudo isso para dizer que a vida espiritual é bênção, porque por ele ambos temos acesso a um Pai em um Espírito. Se todos nós somos unidos, se todos nós temos comunhão, todos nós temos acesso ao mesmo Pai, pelo mesmo Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, esse Espírito é o que nos guia, esse Espírito é o que nos conduz em triunfo, para sermos mais do que vencedores, para chamarmos à existência aquilo que nos transforma. Em Romanos 5:5, Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança é dada pelo Espírito Santo. E a esperança que se refere à nossa vida espiritual, para que a nossa vida espiritual seja verdadeiramente uma bênção, não é aquela esperança que o mundo ou o dicionário mostra. Aquela esperança é aquilo que você vai alcançar, aquilo que você deseja. Não, a esperança na vida espiritual é a expectativa da manifestação das bênçãos que Ele já prometeu para nós. E qual é a bênção? Comunhão com Deus, para descobrir qual é a bênção que se vai manifestar na tua vida. Essa é a esperança. Em 2 Tessalonicenses 2:16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. A esperança é que vai nos consolar, nos vai confirmar a obra que Ele tem preparado para cada um de nós. E não fiquem, existe uma problemática, quando uma pessoa está, não vou dizer que são todos, né? Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando uma pessoa está sobressaindo na obra de Deus, tem outras pessoas que conseguem ter inveja. Abominem isso aí. Abominem, porque não há
necessidade, nós temos inveja, porque o dom que eu tenho não é o mesmo que você tem. Eu não canto uma nota, eu sou horrível para cantar. Eu não fico com inveja da minha esposa, eu não fico com inveja do Gabriel, da Larissa, dos que cantam, mas também eu tenho meu dom, eu tenho a minha expectativa, e essa expectativa, no meu dom, se manifesta as bênçãos espirituais. Eu vou correr um pouquinho aqui, tá, Humberto? Em Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele fala de Jesus. Deus exaltou o nome de Jesus acima de todo nome. É Ele que nós temos que, é por Ele que, é para Ele que. Tem um hino muito antigo aqui, é do tempo do Alex, do Joran, que ele fala de Jesus. Lembra daquele um CDzinho que ele lançou? Eu me amarro em Jesus. É uma música muito interessante, que fala que sem Jesus é a motivação de tudo. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Sem Ele, sem Jesus, sem o que Ele fez, sem o que Ele faz, sem o que Ele faz na nossa vida, não tem igual. A nossa motivação para a vida espiritual passa por Jesus. Ele é o único Senhor. João 13:13. Vós me chamais mestre e o Senhor, e o dizeis bem, porque eu o sou. Novamente, a nossa motivação, ela tem que estar em Jesus, por Jesus e para exaltar Jesus, porque sem Jesus, como diz uma música aí, sem Jesus não dá. O mundo jaz no maligno, o mundo vai de mal a pior, porque as pessoas não se conscientizam que Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, Ele tem a palavra que salva, que liberta, que cura. É Ele. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. A nossa motivação tem que passar por Jesus. Tem que passar por Jesus. Não estão mais conosco, mas tinha duas pré-adolescentes que gostavam muito de moda, e graças a Deus pela vida delas, que os pais tinham, né, muita fé, e aí elas viam, tá, mas um dia, não sei porquê, não teve adolescente, alguma coisa assim. Astolfo, não vai ter adolescente, por quê? Não, a gente hoje vai ter uma programação, mas aonde eu vou desfilar a minha roupa nova? Que motivação é essa de vir para a igreja para mostrar roupa nova? Se você tem, a melhor ocasião para inaugurar roupa nova realmente é na igreja, mas nada de espiritual, mas para você agradecer a Deus a bênção de ter a possibilidade de estar bem trajado, não esquecendo que armário tem um limite. Para cada 2 que entram, 3 tem que sair.
para poder entrar outra depois. Temos aí o bispo Gabriel avisou para poder fazer doações lá para o Rio Grande do Sul. Chegar em casa, poder ver o armário, alguma coisinha, né? E que bênção maior tem nós sabermos que fomos salvos por Jesus. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos, essa é a palavra que tem que ficar no nosso coração. O único Deus verdadeiro e Cristo Jesus, que enviou para nos salvar, para manifestar a salvação em nossa vida. E é através dessa salvação que nos possibilita estarmos aqui. Mas para que nós desfrutemos dessas bênçãos, nós temos que nos desnudar, nós temos que descobrir quem nós somos. Alguém conhece essa fruta? Conhece? Isso aqui é uma tangerina poncan. Eu amo essa tangerina. Quem quiser trazer amanhã, pode trazer. Eu estou aqui na livraria para receber. Lá em cima eu dei o exemplo da laranja, né? A laranja que para nada aproveita, quando vira bagaço. O curioso é que essa tangerina poncan, ela pode fazer uma analogia com a vida espiritual. Quem já balançou a cabeça já está conhecendo, porque nós temos na nossa vida espiritual que conhecer o nosso interior. O nosso interior, ele é recheado de Jesus. Ele tem que ser recheado de Jesus. Já foi. Ele tem que ser recheado de Jesus. Vejam que eu não vou comer a casca. Assim é a nossa vida. Isso aqui é a nossa carne. Nós temos que subjugar a carne e ficar só com o interior. Porque é o interior que nós desfrutamos. É no interior do nosso coração que nós podemos desfrutar daquilo que Jesus preparou para nós. Que a nossa vida, que a vida de vocês, aonde vocês estiverem, vocês tirem a casca para viver o interior, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Pode ficar aqui. Obrigado, Gabriel. Amém. Que bênção. Vamos nos colocar de pé, Ministério de Louvor. Vamos terminar declarando: Jesus, Ele é a nossa maior motivação. Não existe outro lugar, o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de paz, o nosso lugar de tranquilidade. Esse lugar é no Senhor, amém? Em nome de Jesus, enquanto o Ministério de Louvor sobe, eu queria que você ligasse comigo, queria que você, juntamente comigo, orasse pela vida do nosso amigo Sérgio Paradella. Não sei, provavelmente deve estar nos assistindo. Fez um exame onde foi acusado os leucócitos lá em cima. Não se sabe ainda por quê. É alguma inflamação que ainda não foi descoberta, e eu creio que nem vai ser descoberta, porque antes de ser descoberta ela vai ser curada. Em nome de Jesus, Paradella, onde você estiver, nós declaramos a cura agora no teu corpo, irmão.
do alto da cabeça até a planta dos teus pés, nós liberamos, nós declaramos saúde. Esses leucócitos altos agora comecem a baixar em nome de Jesus, o médico dos médicos, aquele que faz o impossível se tornar possível, o Deus das causas impossíveis. Por mais que ainda não tenham descoberto o que aconteceu, nós cremos que o Senhor está intervindo agora em teu favor, que esses leucócitos comecem a baixar em nome de Jesus, como nós aprendemos aqui hoje, em nome de Jesus. Meu amado, e se você está aqui hoje, se tem algo tirando a tua paz, se tem algo sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida física, comece a ligar agora em nome de Jesus. Creia, nesse nome há poder, nesse nome há poder para curar. Se você está nos assistindo pela internet, recebeu um diagnóstico contrário, não aceitamos isso sobre a sua vida. Receba agora a manifestação, a cura de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos. Nós tratamos as coisas que não são como se já fossem. Nós podemos já enxergar o nosso milagre por antecipação. Nós cremos que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Nós cremos que tudo é possível ao que crê. Por isso nós liberamos uma palavra de cura. Por isso nós liberamos uma palavra de renovo. Por isso nós liberamos uma palavra sobre cada um aqui, sobre cada um que nos assiste pela internet. Nós liberamos uma palavra. No teu nome, Jesus, nome que todo joelho se dobra, que toda língua confessa o nome de Jesus. Há poder no teu nome, Pai. Há poder no teu nome, Jesus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Nós cremos, Pai, nós cremos e assim nós declaramos. Aleluia. Você pode declarar isso, meu amado, há um lugar. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Declare isso, declare esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Que esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare, declare, és tudo, és tudo, és tudo. És tudo que eu preciso. Jesus. Declare
declare, tu és, tu És és. tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Declare mais uma vez, há um lugar, há um lugar. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Declare, há um lugar. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os teus medos não te dominam. Onde os seus medos não te dominam. Porque o amor lança Há fora um lugar todo medo. quando se perde é que se ganha. Declare esse lugar. Esse lugar é no Senhor. Que esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri que esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare mais uma vez, declare, és tudo, és tudo. Tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Declare mais uma vez, declare com fé, sem vergonha, sem medo, meu amado. Declare, tu és, tu és, tu és. És tudo que eu preciso, Só Ele é. Jesus. És tudo que eu preciso, Aleluia. Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos. Que a graça, que a paz, que o amor e as doces consolações do Espírito estejam presentes nas nossas vidas hoje e para sempre. Nós cremos, Pai. E já declaramos uma semana em perfeita vitória, sabendo que o Senhor vai à nossa frente em todas as situações. O Senhor se importa com tudo na nossa vida. Tu és a nossa maior motivação. Por isso nós cremos e nós declaramos as tuas mais ricas bênçãos sendo derramadas sobre nós. Saúde, paz, alegria, prosperidade. Todos os caminhos, coisas grandes, insondáveis, o Senhor trará à luz a nossas vidas durante essa semana. É isso que nós cremos, é isso que nós declaramos. E se você também crê desta forma, meu amado, celebre ao Senhor no seu lugar. Dê um grito de vitória aí. Dê um brado de vitória ao Senhor. Celebre, 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 celebre. Aleluia, aleluia. Você pode fazer melhor, meu amado. Você pode fazer melhor. Continue celebrando, continue adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Vamos terminar com força total agora e depois
Estaremos aqui no nosso hall social, nosso momento de comunhão, nosso pós-culto. Fique aqui com a gente, amém? Vamos lá? O certo é errado e o errado liberar e inverter um irmão. Nos próximos instantes, os valores desvalorizados. A morte da Ibope, violência pobre e a corrupção não tem fim. Misericórdia, Deus, esse planeta. Misericórdia, Deus, esse país. A nossa esperança vai estar em ti, mais ninguém. A sua igreja se levanta nessa terra com toda a autoridade dada pelo céu. Vamos anunciar com tudo. Deus, o mundo só precisa de Deus. O mundo só precisa de Deus. O mundo só precisa de luz. Deus, o mundo só precisa de Deus. O mundo só precisa de luz. O mundo é Jesus Cristo. Moralidade descarada se veste de artes. E o ilegal parece tão normal na voz dos acusados. O mundo todo perdição e iniquidade goela abaixo. A morte da Ibope, violência pobre e a corrupção não tem fim. Misericórdia dos nossos jovens, misericórdia paz das crianças. A nossa esperança, Deus, está em ti, mais ninguém. A sua igreja se levanta nessa terra com toda a autoridade dada pelo céu. Vamos anunciar com tudo. Deus, o mundo só precisa de Deus. O mundo só precisa de Deus. O mundo só precisa de luz. Deus, o mundo só precisa de Deus. O mundo só precisa de luz. A música é Jesus Cristo. A luz do mundo é Jesus